Só é proibida a liberdade provisória com fiança, porque é o que está na Constituição. Admite-se a liberdade provisória sem fiança, do artigo 310, parágrafo único. Admite-se a liberdade provisória sem fiança, do artigo 310, parágrafo único do Código de Processo Penal. Está claro isso? Tudo bem? Madeira, você concorda com essa posição? Concordo. Além da questão técnica, além disso, há um outro aspecto. Se eu proíbo por completo a concessão de liberdade provisória, eu estou concentrando o poder na mão de uma única pessoa. De quem? Do delegado de polícia. Não tenho absolutamente nada contra delegado de polícia. Muito pelo contrário, tenho grandes amigos que são delegados de polícia. Mas o Estado democrático de direito não admite a concentração de poder na mão de uma pessoa. Se o delegado disser que aquilo que você cometeu é tráfico ilícito de entorpecentes, pelo sistema anterior, não caberia liberdade provisória. Veja, você está andando, por qualquer motivo, com 3 tubos de lança-perfume na sua mão. 3 tubos de lança-perfume. Isso é tráfico ou isso é para uso próprio? Depende de outras circunstâncias. Se o delegado disser que é tráfico, pelo sistema anterior, você não poderia questionar isso. Não. E ficaria preso até a sentença final. Isso não pode ser admitido no sistema. Está claro isso. Por isso que foi em boa hora a mudança. Gente, nenhum juiz é louco de dar liberdade provisória quando não for o caso. Num latrocínio, em regra, você acha que o sujeito vai ter liberdade provisória? Dificilmente. O que eu estou dizendo é que a lei hoje está correta ao permitir que o juiz, o tribunal, o STJ, o STF analisem se está correto ou não a manutenção do sujeito preso. Quando você dilui as esferas de decisão, as esferas de poder, você aumenta a democracia e diminui possibilidades aí de corrupção, de atos que não podem ser tolerados pelo Estado democrático de direito. Entenderam isso? Agora prestem atenção num outro detalhe. Hoje é vedada a fiança, mas admite a liberdade provisória sem fiança. Mas além disso, pode ter o excesso de prazo. Se houver excesso de prazo, a prisão vai ter que ser o quê? Relaxada. O excesso de prazo de uma prisão, de um crime hediondo, o excesso de prazo de uma prisão de um crime hediondo, gera o relaxamento da prisão. O Supremo é pacífico em dizer isso. O STJ é pacífico em dizer isso. Entendam aqui, o fato de ser crime hediondo não tira direitos e garantias individuais, contraditório, ampla defesa, devido ao processo legal. Não. O fato de ser hediondo apenas dá um tratamento diferenciado em alguns aspectos, que é isso que eu quero que entendam, e é isso que eu estou lhes explicando. Tudo bem? Está claro? Senhores, chegamos ao final desse nosso primeiro bloco. E agora, nós vamos ao segundo bloco. Mas antes, lembre-se, caso queira enviar dúvidas ou sugestões, mande o seu e-mail para nós. provafinal@lfg.com.br. Nós vamos agora com o segundo bloco, que é Pergunte ao Professor. Até breve. Muito bem, voltamos agora com o bloco Pergunte ao Professor. Neste bloco eu vou responder a perguntas de candidatos de todo o país. E não se esqueça, qualquer dúvida, qualquer sugestão, mande o seu e-mail para nós. provafinal@lfg.com.br. No bloco passado, eu lhes disse sobre o que são crimes hediondos e
quais as consequências que advêm para os crimes hediondos. Mas não esgotamos as consequências. Pode ser que agora, nas perguntas dos nossos amigos, tenhamos outras consequências. Vamos agora, portanto, à primeira pergunta. Primeira pergunta na tela. Professor, o que são crimes hediondos? O que são crimes hediondos? Você já é capaz de responder isso? Crimes hediondos são aqueles definidos em rol taxativo na Lei 8.072/90. Crimes hediondos são aqueles definidos em rol taxativo na Lei 8.072/90. Além dos crimes hediondos, existem os crimes equiparados a hediondos. Ok? Principal deles, tráfico de drogas e terrorismo. São os dois principais. Tudo bem? Tranquilo? Então guarde, esses dois não são crimes hediondos, são crimes equiparados a hediondos. E os crimes hediondos, rol taxativo do artigo 1º. Só uma perguntinha. Homicídio simples é hediondo? Pode ser hediondo? Pode. Em que hipótese que o homicídio simples pode ser hediondo? Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Tudo bem? Tranquilo? Nós vamos agora à segunda pergunta na tela. Professor, como é a progressão de regime no caso de crimes hediondos? Talvez aqui tenhamos a principal consequência da hediondez. E a mais polêmica. Como é a progressão de regime no caso dos crimes hediondos? Vamos fazer uma pequena recapitulação de progressão de regime para entender a importância da pergunta do colega. Quando você está cumprindo pena por um crime qualquer, que não seja hediondo, você pode progredir de regime. Nós temos 3 regimes: fechado, semiaberto e aberto. Fechado, semiaberto e aberto. A progressão se dá quando você cumpre 1/6 da pena em cada um dos regimes. Cumpriu 1/6 no fechado, vai para o semiaberto. Cumpriu 1/6 no semiaberto, vai para o aberto. Tranquilo, né? Só que aí começa o problema. Antes, como era a lei dos crimes hediondos? Antes, dizia assim: é proibida a progressão de regime. É proibida a progressão de regime. Era vedada a progressão de regime. E durante muito tempo, o Supremo Tribunal Federal disse que isso era constitucional. Havia vozes isoladas no Supremo que votavam contrário a isso, mas o posicionamento majoritário é de que isso era perfeitamente constitucional. Até que houve um julgamento de um famoso habeas corpus. E neste habeas corpus, o Supremo Tribunal Federal disse que era inconstitucional proibir a progressão de regime. Inconstitucional. Por quê? Por quê? Qual o fundamento? O Supremo Tribunal Federal disse que era inconstitucional porque isso iria ferir a individualização da pena. Ao ferir a individualização da pena, o que acontece? Torna-se a lei inconstitucional. Porque todos são tratados iguais, ou seja, não podem progredir. Eu não consigo adequar o sistema a ele vai ter que cumprir inteiro em regime fechado. Portanto, o Supremo disse: é inconstitucional proibir a progressão de regime. Tudo bem? Mais ou menos. Porque o legislador ele editou uma lei depois disso. A Lei 11.464 de 2007. Lei 11.464 de 2007. Nesta lei, fica estabelecido o seguinte: pode haver progressão de regime se cumprir 2/5 da pena, ou, se for reincidente,
3/5.